Começa agora o Saber Direito Debate. Hoje nós vamos conversar com o professor Marcos Paulo Caseiro. E o assunto, tema das aulas aqui no Saber Direito, planejamento tributário. Bom, o professor Marcos Paulo ministrou o curso aqui, que é o planejamento tributário, como eu disse, aula 1, introdução, teoria e prática, aula 2, prova no planejamento tributário, 3, planejamento nas contribuições previdenciárias, a aula de número 4 é o planejamento em reorganizações societárias e a aula de número 5, a visão do Conselho Administrativo de Recursos Federais e do STJ, Superior Tribunal de Justiça, que tem aí emanado algumas decisões acerca desse tema, né, professor? Isso. Principalmente quando a gente estava ministrando o curso e é o objeto de estudo, né, no nosso dia a dia, tanto o CAF quanto o STJ, hoje em dia são os principais órgãos julgadores com o quesito é planejamento tributário. Como na maioria das vezes não se trata de uma matéria constitucional, não se suscita nenhuma inconstitucionalidade, não é nenhuma tese tributária, né, essas que rendem algum valor em pecúnia, digamos assim, por afronta à Constituição, então o STF, no primeiro momento, fica fora dessa discussão e fica concentrado tudo em STJ e CARF. Quando você diz que num primeiro momento, mas isso significa o quê? Que ele não possa vir para cá? É uma atribuição definitiva lá do STJ? Na verdade, o STJ ele tem como competência dirimir questões que afrontam, na verdade, a legislação dispositiva de lei federal. Uhum. Né? Como nesse caso, quando há algum auto de infração é baseado em alguma lei federal, e essa lei federal, na verdade, como a gente diz, sofreu uma afronta, e aí quando o caso sai da esfera administrativa do CAF e passa para o STJ, daí ele que seria o competente para dirimir essa questão da afronta a dispositivo de lei federal. O STF até pode vir a ser chamado nessa discussão. Quando? Caso haja alguma regulação de lei a respeito de planejamento tributário, ou seja, caso surja uma norma geral inclusiva, que a gente falou até no curso, que seria a regulamentação de como fazer o planejamento tributário. Caso surja esse tipo de regulamentação e essa regulamentação não tiver em consonância com a Constituição Federal, o STF pode sim vir a ser chamado para resolver, para dirimir alguma questão referindo-se à Constituição Federal, já que ele é o guardião, né, como se diz, da Constituição Federal. Bom, sempre que a gente fala no tributário em especial, e aí voltando já para o direito tributário, e aqui no caso planejamento tributário, quando a gente fala desse direito tributário, a gente lembra sempre, eu acho que ninguém não consegue esquecer a questão de César, né? A célebre frase dita há mais de 2000 anos atrás, dai a César o que é de César. Agora, na verdade, o planejamento tributário é mais eu poderia dizer aqui o quê? É planejar o que a gente vai dar corretamente e, de certa forma, menos para César? Não de forma ilícita? Uma boa colocação, é verdade. No planejamento tributário, vamos buscar, sim, prover menos César, né? Se possível, prover menos. O que a gente vai pretender fazer no planejamento tributário nada mais é do que tentar antecipar as operações de um determinado grupo econômico e antecipando essas operações, a visão, né, dessas operações do ponto de vista tributário, conseguir organizá-las de uma melhor forma, de modo que consigamos também ter uma economia tributária. Então, você vai criar uma empresa, vai fazer uma fusão, uma incorporação, sempre tem essa figura, quando a gente fala de grupo econômico, tem essa figura da reorganização societária, ou até o próprio direito societário de criar uma nova empresa. A gente vai buscar sempre a menor forma de tributação. Para o quê? Para gerir esse grupo econômico, para gerir determinado negócio. Então, como você falou, planejando, antecipando aquilo que se imagina que vai pagar de tributo, a gente vai com certeza dar menos a César, o que talvez seja de César. Exatamente. Porque não chega a ser burlar a lei. Não, nunca. O planejamento tributário tem como base, e até por isso a gente sabe, planejamento no sentido de conduta lícita,
Tá? Um dos efeitos do planejamento seria a elisão tributária. Ou seja, a partir do momento que eu tenho um encadeamento de atos e fatos, todos eles lícitos, ok? A conduta do agente sempre lícita, eu conseguiria evitar o fato gerador da obrigação tributária, conseguiria evitar determinado tributo, a incidência de determinado tributo, de uma forma lícita sempre, ou seja, usando a lei, com fins econômicos, com um propósito negocial, que é tudo aquilo que nós conversamos no curso. Em relação a essa questão negocial, nem sempre burlar a lei, o planejamento tributário, até a gente começou no curso falando sobre isso, é de direito de qualquer cidadão, seja pessoa física ou pessoa jurídica. O planejamento tributário é importantíssimo porque ele tem como princípio um princípio de eficiência. Você tem o direito de organizar os seus negócios da maneira que lhe provier, da maneira que for mais eficiente para você do ponto de vista econômico e do ponto de vista organizacional. Então, assim, burlar a lei, que é a imagem que ficou, né, quando fala de planejamento tributário, vamos ver as brechas da lei, exatamente, as lacunas da lei. As lacunas, na verdade, a lacuna é uma coisa que você vai preencher com algum fato que será jurisdicionado, digamos assim, e burlar a lei, as brechas da lei, aí tem uma questão, um tom um pouco mais pejorativo, né? A gente vai buscar alguma brechinha para poder obter alguma vantagem, que nem sempre é lícita. E aí nós teríamos a evasão, que é justamente o contrário da elisão. Isso, que é justamente o contrário. Estou vendo que você fez a lição de casa. Costumo praticar mais a elisão. Bom, nós vamos fazer aqui um rápido intervalo, em seguida estaremos de volta com o professor Marcos Paulo Caseiro. E lembro que você pode participar do programa Saber Direito Debate, @stf.jus.br. Aliás, só fazer uma correção. Pode participar do programa Saber Direito Debate por meio do endereço eletrônico saberdireito@stf.jus.br. E lembro também que você pode assistir ao programa no canal da TV Justiça na internet, que é www.youtube.com/saberdireitodebate. Nós vamos então a esse rápido intervalo e em seguida estaremos de volta. E o professor, vou pedir para que ele explique então um pouquinho do que é aí a evasão. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Marcos Paulo Caseiro, e o tema que ele ministrou, o curso que ele ministrou aqui na TV Justiça foi o planejamento tributário. Nós falávamos no finalzinho do bloco anterior sobre elisão. Explicou, deu tempo direitinho, agora eu gostaria que ele comentasse um pouquinho sobre a evasão. Aí sim, já é uma forma de burlar a legislação. Sim, quando a gente estava comentando sobre essa questão de dar um jeitinho, de achar uma brecha na lei, que representa esse tom um pouco pejorativo, a partir do momento que você procura uma brecha para obter, digamos assim, uma vantagem que nem sempre é lícita, na maioria das vezes ilícita, quando você tem uma conduta ilícita perante um planejamento ou perante o fisco, a gente está diante de um quadro claro de evasão fiscal. A evasão, acho que a principal característica dela é o que? Você sofreu a incidência tributária, ou seja, você já é obrigado a pagar aquele tributo e, na verdade, não o faz. Depois do fato gerador. Depois do fato gerador. Ocorreu o fato gerador, você tenta manipular esse fato gerador para obter uma economia. Essa conduta é ilícita, essa conduta é claramente uma evasão tributária e claramente também um crime tributário. Professor, acho que ninguém melhor para explicar e dar aí uma opinião sobre, então, já que o planejamento também ele trata da fusão, da incorporação e de outros aspectos desse planejamento tributário, de que forma isso é bom para o país? Em que situações, por exemplo, quando uma empresa incorpora a outra, é bom para o país? Né? Porque eu pergunto para o país, porque duas empresas que pretendem, né, assumir esse tipo de transação, ruim para elas não deve ser, lógico, mas até que ponto é bom para o país? Isso envolve um pouco também de direito econômico, né? Um pouco das questões relacionadas também ao Conselho Administrativo de Direito Econômico, né? Defesa, o CAD, ou seja, são questões que fogem um pouco do campo de direito tributário, mas que também devem ser analisadas do ponto de vista tributário, né? Por exemplo, quando a gente teve a fusão de duas grandes empresas aí do setor de alimentação, depois de muito tempo o CAD analisou a questão e falou, olha, se ficar do jeito que pretende ficar, do ponto de vista tributário,
isso não mudaria tanto, porque as duas empresas praticam planejamentos para que possam obter economias em todos os tributos. Então, do ponto de vista, a arrecadação digamos assim, da Receita Federal do Brasil não iria mudar tanto. Obviamente que, a partir do momento que você tem uma força, né, duas grandes forças unidas, a tendência é que você aumente o faturamento. Aumentando o faturamento, por consequência lógica, você vai aumentar a arrecadação. Mas não dentro de uma operação grande dessa de fusão, de aquisição ou incorporação, a questão tributária, ela só é vista, na verdade, quando temos, a gente brinca, players, né, jogadores de menor vulto, né, quando, na verdade, não mexemos com a economia, com o setor da economia como um todo. A gente tem, por exemplo, vai ter uma operação, uma reorganização de um grupo econômico, a gente vai fazer uma incorporação, uma fusão aqui, para aproveitar um determinado benefício fiscal. Duas empresas de tal setor que também não representam a totalidade desse setor, todo o market share, né, desse setor, vão se unir. Nem sempre se analisa o viés tributário quando se fala dessas operações, porque do ponto de vista econômico ele acaba sendo muito mais importante do que do ponto de vista tributário. Uhum. E nesse caso aí, ele estaria mais voltado à situação, ao posicionamento tributário ou econômico, a operação, a incorporação às avessas? Do ponto de vista tributário, eu acho que a incorporação às avessas ela é um pouco mais, digamos assim, precisa quando a gente fala, olha, de qual ponto de vista é melhor, econômico ou tributário, a incorporação às avessas, por exemplo. Na maioria das vezes ela é melhor do ponto de vista tributário, porque ela só tem razão de existir uma incorporação às avessas quando uma empresa, só para relembrar, é deficitária e vai incorporar uma empresa que é superavitária, que tem lucro. Quando isso ocorre, a razão de ocorrer, não mais das vezes, é uma eficiência administrativa, é uma sinergia de atividade. Tem que ser assim, porque senão não passa no crivo do CAF, não vai ser eficaz perante o fisco, mas também acontece porque aquela empresa que é deficitária já tem um prejuízo fiscal acumulado de longa data, geralmente um valor bastante significativo, que ela vai cobrir, né, vai deixar de pagar um imposto de renda com essa empresa que dá lucro. Aliás, me corrija se eu estiver errado, mas a incorporação às avessas é justamente quando uma empresa que tem débitos, né, poderia colocar dessa forma, ela tem prejuízos acumulados. Prejuízos acumulados, ela incorpora um prejuízo a uma empresa que está em pleno vapor. Não, mas está em dia com a sua situação. Sim, está dando lucro. Né? Só para a gente explicar melhor aí o telespectador, talvez não entenda muito bem. Se eu der uma explicação antes da gente falar o que é então essa operação às avessas. Bom, deixa eu passar aqui. Eu vou mentir aqui um pouquinho se eu disser que rapidamente o currículo do professor Marcos Paulo, porque o currículo dele não é pequeno, então não dá para passar rapidinho, mas é mestrando em Direito Tributário pela PUC de São Paulo, MBA em Controladoria e Auditoria pela FGV de São Paulo, especialista em Gestão Estratégica de Tributos pelo Instituto Trevisan, também o mesmo crédito para estratégias societárias, sucessórias e tributação, especialista em Direito Tributário pelo IBET, USP e formado pela PUC de São Paulo. Mas também advogado. Também advogado. Na verdade... Nessa mesma área ou em outras áreas também? Essa eu acredito que seja lógico. Né? Mas em outras áreas também? Por exemplo, direito penal? Não. Eu brinco sempre que direito tributário nunca vou esquecer fazer. Se você me soltar em qualquer outra área aí, sou um grande ignorante. Na verdade, o direito tributário desde sempre foi o foco do estudo, né, do meu estudo, desde quando eu estava na faculdade. A partir do terceiro ano comecei a trabalhar com direito tributário, comecei a me interessar sobre o assunto. Comecei a enveredar mais para o lado do planejamento, que eu acho que é uma área um pouco mais dinâmica, não tem um dia igual ao outro, todo dia você tem um problema diferente para enfrentar, tem uma questão difícil e tormentosa para resolver, porque o planejamento depende também muitas vezes da criatividade de quem planeja. Né? Porque você tem que ser criativo e ao mesmo tempo obedecer alguns requisitos que estão hoje aí ditados pelo CAF ou até pelo STJ. Então a gente tem dentro dessa área que eu gosto de atuar,
um dinamismo muito grande, e é por isso que o tributário acaba me atraindo bastante. Acho que é uma área que não tem um dia igual a outra, bem bom. Tá certo. Nós vamos voltar a falar nesse assunto aqui um pouquinho depois do intervalo. Lembro que para participar é fácil, saberdireito@stf.jus.br. Até já. Estamos de volta com o Saber Direito Debate, hoje conversando com o professor Marcos Paulo, que ao longo da semana ministrou o curso Planejamento Tributário. Como eu disse agora há pouco, introdução, foi a aula número 1, introdução, teoria e prática, aula 2, prova no planejamento tributário, 3, planejamento nas contribuições previdenciárias, a aula de número 4 foi planejamento em reorganizações societárias, e a aula de número 5, a visão do Conselho Administrativo de Recursos Federais e do STJ. Nós falávamos também no finalzinho do bloco anterior, o professor dava aqui o porquê da escolha dele necessariamente na aula do direito tributário, aliás, do planejamento tributário, desculpa. E eu gostaria de saber, o direito também já havia sido, esse foi o planejamento tributário seu, ir para o ramo do direito, ou tinha aí outras linhas a seguir? Desde piloto sempre. de avião, jogador de futebol, músico. Bombeiro, né? Bombeiro. De criança. Eu desde sempre, desde muito cedo, sempre quis ser advogado, sempre quis militar na área privada mesmo, nunca quis nem ser juiz. Acho que isso é uma questão bastante de vocação também, você ser juiz. Também enveredar por qualquer outra carreira pública ou qualquer outra profissão, como jogador de futebol, como qualquer outra coisa que o valha. Sempre quis ser advogado e foi assim essa escolha desde por pequeno. Escolha, por influência? Foi na verdade por escolha mesmo, porque na minha família de próximo, assim, de convivência, não tem nenhum advogado, o que torna até mais difícil, né, porque você tem que caminhar sozinho. Exatamente, é um ponto justamente que eu já ouvi em conversas como a nossa aqui, a dificuldade, por exemplo, de começar. Depois do curso, está aí agora. Bom, eu não vou para o lado da magistratura, não vou prestar um concurso público, vou montar meu escritório. E agora? Como montar o escritório? Justamente, quando a gente se forma, acontece como se o mundo tivesse caído nas suas costas. Isso deve acontecer em todas as áreas, né? Mas especialmente a que eu vivi, que é o direito. Você passa primeiro, a gente brinca, né, de um ótimo estagiário para um péssimo advogado, né? Você começa daí já. Sendo um péssimo advogado, você tem na mão o problema de algum cliente que você tem que resolver, não pode decepcionar o cliente, e é uma responsabilidade muito grande, porque aquela pessoa que está te contratando, ela confia em você, confia que você vai conseguir resolver o problema dela. Então, essa relação de pessoalidade com o advogado, depois que você se forma, é a coisa que mais, não é que cansa, ela desgasta com o tempo, é aquilo que mais preocupa, aquilo que te deixa mais antenado. Aí você resolve, tudo bem, então, mais do que ter essa responsabilidade, vou abrir um escritório, que aí é para botar a cara a tapa mesmo, né? Vamos abrir um escritório, que aí a partir daí a gente vai conseguir, digamos assim, quando vier algum cliente nos contratar, ele vai contratar o Marcos, ou vai contratar o Thiago, que é o meu sócio, e por aí vai. Abrir um escritório é muito difícil, porque no meu caso, até no caso do meu sócio, nós não temos advogados na família. Então não tem aquela, que a gente brinca, aquela rebarbinha, né? Está sobrando um cliente, manda pra cá, tem uma coisinha simples para fazer. Não tem isso. Então, desde o começo, a gente teve que batalhar cliente a cliente, ganhar realmente a confiança das empresas, das pessoas. É uma coisa que desde cedo a gente sempre procurou estudar, se especializar, porque a gente sabia, e até um conselho que eu sempre dou para quem está começando, falar, você não sabe quando você vai ter uma nova oportunidade para sentar na frente de um diretor de uma empresa, uma multinacional, uma grande empresa brasileira. Então, evita de falar besteira, tem que estudar. Estuda, a chance é aquela. Se você falar alguma coisa que realmente não é agradável, que for uma informação errada, sabe que vai perder o contrato, vai perder a chance de poder conquistar o cliente. Justamente, é a famosa... o pensamento de o cavalo selado não passa duas vezes na porta. Bom, nós vamos aqui para as indicações do professor Marcos. Planejamento tributário, essa é a indicação, a primeira que ele nos traz. Esse livro é o livro do professor Marco Aurélio Greco, eu citei diversas vezes durante o nosso curso. Ele foi o principal influenciador, e ainda é o principal influenciador do CARF nas suas decisões.
Ele é um dos pioneiros a se dedicar ao estudo do planejamento tributário, especificamente ao estudo, a trazer doutrinas de outros países, e nesse livro ele consegue elocubrar bem, consegue brincar bem com essas teorias de outros países e fazer uma comparação com o direito brasileiro, fazer um pouco mais de ciência em relação ao planejamento tributário. A prova no direito tributário, também inclusive é tema, né, de uma das aulas. Isso, a prova no planejamento, a prova no direito tributário, um pouco parecido com isso é o tema da minha dissertação de mestrado, que é a prova no planejamento tributário. Esse livro da professora Fabiana Tomé é um livro muito bom, é um livro bastante técnico, que envolve bastante conceitos de filosofia do direito, também de linguística. É um livro denso e que deve ser analisado e lido com calma e relido algumas vezes, digerir as informações, mas é um livro que te dá bastante base para discutir sobre a prova e também para discutir a prova no âmbito do direito tributário. É muito bom. Curso de Direito Constitucional Tributário. Bom, esse livro, eu brinco até que sou suspeito para falar, porque o professor Roque Carrasa, do qual eu me orgulho de ser até discípulo dele, gosto muito do professor Roque, acredito que hoje é um dos maiores tributaristas vivos aí, atuantes na área do direito tributário. Esse livro é um livro muito bom, é um livro que, com o passar do tempo, ele foi ganhando volume, né? Na primeira edição ele era fininho, 20 e tantos anos atrás, e a cada ano que passa ele vai aumentando. E eu brinco que o melhor desse livro não só são os ensinamentos fáceis que o professor coloca, a maneira simples de explicar, mas a cultura jurídica, a cultura de vida que ele carrega também. As notas de rodapé são excelentes, sempre tem histórias pitorescas, de onde veio o santo do Paoco, coisas que... Traz uma etimologia. Traz uma etimologia das coisas, imposto sobre a barba na Espanha, tem alguns exemplos engraçados que é bacana de saber. Fundamentos do imposto de renda. Esse livro a gente brinca que para quem vai fazer algum planejamento, para quem precisa analisar qualquer coisa relacionada ao imposto de renda, é a nossa Bíblia aí, né? O professor Ricardo Marinho de Oliveira, ele desde sempre se dedicou a essa questão do estudo do imposto de renda e hoje é bastante reconhecido nessa área. Esse livro traz praticamente tudo sobre o imposto de renda, todas as situações nas quais uma empresa que pretende fazer um planejamento ou que pretende ter uma empresa fora do país, por exemplo, vai sofrer questionamento do fisco ou até eventual questionamento da outra parte em relação ao imposto de renda. É um livro muito bom. Bem, eu quero aqui agradecer ao professor Marcos Paulo Caseiro, que bateu esse papo aqui comigo no Saber Direito Debate. E lembro que você pode participar do programa saberdireito@stf.jus.br. Obrigado e até o próximo programa.